Aleluia, aleluia. Essa semana nós vamos iniciar agora a ministração. Acho que eu não me esqueci de nada. Se eu me esqueci, por favor, vocês podem me interromper, tá bom? Se eu esqueci de algum aviso. Essa semana, quase que eu me espetei aqui, ó. Mas eu vou precisar disso aqui hoje. Deixei aqui na minha Bíblia para mim não me esquecer. Essa semana, irmãos, eu tinha preparado uma palavra, mas no sábado, o Senhor Jesus falou tão forte comigo. Na sexta-feira, melhor. Ele falou tão forte ao meu coração. E eu tive que parar e começar tudo de novo. Falei, Senhor, mas o sábado, hoje, a gente tinha um compromisso ontem que praticamente foi o dia inteiro. E eu cheguei ontem à noite, tive que correr e escrever. Melhor, na sexta-feira, né? A semana foi, como o Júlio disse, foi muito agitada. Mas eu falei, eu preciso escrever isso. Escrever é bom, tem esse hábito. Quando você sair para resolver alguma coisa, escreva. Escreva num papelzinho, para você não se esquecer de nada. Senão você vai chegar em casa e você vai falar, puxa vida, eu estava lá e acabei me esquecendo de resolver isso. Então escreva para que você não se esqueça. Eu corri escrever, porque o Espírito Santo estava falando comigo. E eu falei, poxa, se eu deixar passar, eu me esqueço. E o título dessa ministração é: inclua Jesus em toda a sua vida. Inclua, coloque Ele para fazer parte de tudo na sua vida, das mínimas coisas. Faça dele o centro da sua vida. Faça de Jesus a razão da sua vida. Faça de Jesus as batidas do teu coração. Faça do Senhor Jesus o ar que você respira. Eu me lembro que quando a pastora Ruth perdeu o seu rim direito, foi o direito, né? Rim direito. Eu orei ao Senhor e falei, Jesus, eu te pedi para o Senhor curar ela, para esse câncer desaparecer. Mas o câncer não desapareceu. Ele continuou lá. E foi tirado o rim inteiro. E eu me lembro que eu orei e falei, Senhor, não tem problema. Não foi do meu jeito que eu te pedi. Mas eu tenho uma certeza. Ela tem um rim direito ali. Ele não aparece, ninguém vê. Se fizer um exame, vai ver que foi feita a nefrectomia, que é a retirada do rim. Mas eu falei, tem um rim ali. E esse rim se chama Jesus. Eu falei, Senhor, o Senhor é poderoso para fazer com que o rim esquerdo tenha uma capacidade de dar saúde a ela, de filtrar o sangue, de filtrar a urina, melhor e maior do que os dois juntos. Eu declarei isso, e ela está muito bem para a glória do Senhor. Então, irmãos, nós confiamos no Senhor. Quando a palavra de Deus diz que Deus em Cristo Jesus supre todas as nossas necessidades, não interessa qual é a sua necessidade, Jesus, Ele supre. Ele se encaixa perfeitamente naquilo que está faltando na sua vida. Naquilo que está faltando. Glória a Deus. Glória a Deus. E notícia boa. Evangelho. A gente falha, a gente espalha. Essa semana recebi uma notícia boa, irmã Aline, que eu fiquei muito contente. A irmã não falou para mim, para a pastora, falou para outra pessoa. Que a irmã, ela quer doar todo mês um bolinho para a sala das crianças, não quer cobrar nada. Mas sabe por quê? Ela falou, sabe por que eu quero fazer isso? Eu ia até chamar a irmã para dar um testemunho aqui. Depois a irmã, a hora que quiser, pode vir falar de tudo que Deus está fazendo na sua vida. Ela falou assim, porque a minha vida mudou de uma forma tão grande, depois que eu vim para essa igreja, depois que ela conheceu a graça do Senhor Jesus, depois que ela se sentiu amada, respeitada, acolhida, ela, sua família, o seu esposo. Ela falou, eu me sinto tão bem. Isso é maravilhoso. Por quê? O Senhor viu uma necessidade na vida dela e Ele supriu. Ele curou da depressão. Ele tirou as angústias. Então agora a pessoa se sente agradecida. A pessoa quer fazer algo. A pessoa quer participar, ela quer estar incluída. Por quê? Porque de alguma forma ela incluiu Jesus na vida dela. E nós, irmãos, valorizamos tudo que exalta o Senhor. Jesus é o centro.
e nós valorizamos tudo que exalta o Senhor. Quando eu digo para você, venha aos domingos, não falte, é porque você está vindo aqui, você está valorizando o culto, o momento da reunião, a reunião dos filhos diante do Pai. Então nós damos muito valor para isso, nós damos valor para os ensaios, para as células, porque isso exalta a pessoa de Jesus. Mas rejeitamos tudo, absolutamente tudo, que tenta nos impedir, que tenta nos atrapalhar, que tenta nos angustiar. Às vezes é um problema pessoal, às vezes é um sentimento, às vezes é um problema. Você precisa rejeitar isso, você precisa se levantar em fé, você precisa vencer a você mesmo. Isso não é de Deus, isso é de você. Se você está se sentindo assim, é porque isso é teu, não é de Deus. O que é de Deus? Paz, alegria, prazer, motivação. Sabe quando você tem vontade de pular? Igual aconteceu com a irmã, ela quer fazer alguma coisa, não custa nada para ela, é um prazer. Por quê? Porque algo se manifestou na vida dela. Mas tudo aquilo que tira Cristo da nossa vida, nós rejeitamos. Uma coisa que eu quero ensinar aos irmãos, para que os irmãos rejeitem: ensinamentos errados, crenças erradas. Hoje, irmãos, nós estamos vivendo num mundo em que você tem a internet às suas mãos. Então lá tem muitas redes sociais, lá tem muitos pregadores, tem os conhecidos e tem os que não são. Hoje qualquer pessoa fala na sua vida. Hoje qualquer um, você para lá, você vê um título de uma ministração, você vai e ouve. Mas o que está sendo ensinado para você? O que está sendo ensinado ali edifica a sua vida? Às vezes eu fico vendo os irmãos, né? Os irmãos ouvem uma ministração e querem compartilhar. Quando eu posso, eu ouço. Às vezes eu não posso, não consigo ouvir. Mas já houve casos de eu perceber irmãos compartilhando ministrações, e quando eu ouvi, eu falei: Senhor, isso não está de acordo com o evangelho da graça, o evangelho da salvação, não está de acordo com o que o Senhor é nas nossas vidas. Tudo que traz condenação, tudo que traz acusação, sabe, não é de Deus, não é de Deus. É muito comum você ver irmãos hoje, né, em outras igrejas, aqui não, eles ouvirem uma ministração e saírem do culto falando: hoje o chicote veio, hoje o chicote dos presbiterianos, que falam muito bem, o Augusto Nicodemos, o Hernandes, e principalmente, irmãos, o pastor Antônio Aloysio Silva. Porque ninguém, eu não conheço ninguém, eu sei que as pessoas às vezes olham para mim e pensam que eu idolatro ele. Não é, irmãos, eu nem tenho um relacionamento pessoal com ele, mas está aqui à minha disposição, e ninguém nesse país ministra uma graça tão maravilhosa como ele. Nunca vi condenar ninguém, nunca vi falar mal de ninguém, nunca vi colocar ninguém para baixo, mas a palavra da graça nos coloca para cima. Então eu peço, ouçam ele, tem um canal no YouTube, você vai ser muito edificado, você vai ser muito edificado. Então cuidado com isso, quando você permite que, porque qual é a ministração? Inclua Jesus em nossa vida. Se você faz o contrário daquilo que é a pessoa de Cristo, você está incluindo na sua vida coisas ruins, que não vão te edificar, que vão te colocar para baixo. Você consegue entender o que eu estou falando? Então você está fazendo o contrário de incluir a pessoa de Jesus. Basta você olhar e ver como Jesus era, como ele chegou. No momento em que Jesus chegou lá no Novo Testamento, nos primeiros capítulos de Mateus, Marcos, Lucas e João, a palavra de Deus diz quem ele era. Ele chegou quebrando paradigmas, ele chegou mostrando a que ele veio, abençoando pessoas. Você conhece alguém que chegou diante de Jesus e não recebeu uma bênção? Conhece? A Bíblia fala de alguém que chegou e não recebeu cura? Não, ele curou todos que vieram a ele, todos, literalmente todos. Uma certa vez ele curou 10 leprosos, somente um voltou para agradecer. Mas o que você acha? Os 9, ele lançou uma maldição sobre os 9? Leia lá, o que ele disse? Ele falou: nossa, só um filho de Abraão voltou para agradecer? Mas ele não falou para os 9, olha, a lepra vai voltar dobrada por causa que vocês não vieram. Não, ele não fez isso. Então você precisa ouvir de Jesus, saber que ele te ama em qualquer circunstância.
Você é livre, irmãos, para escutar quem você quiser. O pastor aqui, ó, não está te proibindo. Não está. Mas por favor, não coma comida estragada. Não coma comida ruim. Você pode comer uma comida boa. Você lembra do culto de domingo passado? Que culto maravilhoso foi aquele? Que culto foi aquele? Palavra boa, palavra de edificação, palavra que nos colocou para cima, foi maravilhoso. Tá bom? Vocês estão entendendo? Você quer ver uma coisa que tira você, tira Cristo da sua vida? Eu sei que esse ditado, ele é muito popular, mas ele não está na Bíblia. Ele não está na Bíblia. E as pessoas costumam muito dizer: faz a tua parte que eu te ajudarei. Já ouviu falar isso? Esse versículo não existe na Bíblia. Não existe. E como que você vai fazer a tua parte e Jesus só vai te ajudar depois que você fizer? Isso não tem sentido nenhum. Ele quer te ajudar o tempo todo. Ele quer fazer parte da sua vida. Mulher, Ele quer estar com você quando você estiver ali cozinhando. Ele tem prazer nisso, em te acompanhar. Ele quer estar com você quando você estiver dirigindo. Ele quer estar com você quando você estiver lá. O James gosta de truco, gosta de jogar truco. Você tem que convidar Jesus para jogar truco com você, né? Tem que fazer isso. Convida Jesus em tudo. Irmãos, não esteja num lugar que Jesus não possa estar. Se Ele não pode estar ali, não é um lugar para você. Porque Ele vai te falar, Ele vai te ensinar. Mas você precisa convidar Jesus o tempo todo, para Ele estar com você. Aleluia. Outro ditado que dizem, é esse ditado aqui, ó: faça tudo que te é possível e deixe o impossível para Deus. Parece piedoso, parece lógico, mas não é. Por quê? Porque se você for fazer tudo que te é possível e Deus fazer só o impossível, então você vai estar colocando Jesus muito longe de você, porque a nossa vida é trivial. Todos os dias são as mesmas coisas. Nós vivemos uma vida trivial. As mesmas coisas acontecem todos os dias. Eu acabei de orar. Eu me lembro de, em 6 anos, precisar de 2 milagres. Foi quando a pastora fez a cirurgia e quando meu irmão estava morrendo. Você imagina em 7, 8 anos, eu convidar Jesus só 2 vezes para fazer parte da minha vida? Não, eu quero Ele o tempo todo perto de mim. Até porque nós estamos falando de relacionamento íntimo. Eu quero Ele quando eu estiver dormindo do meu lado, eu quero Ele comigo. Eu quero reclinar minha cabeça no colo de Jesus quando eu for dormir. Falar: Senhor, eu faço desse travesseiro o teu colo. Eu faço dessa cama o teu colo, vem estar comigo. Eu quero que Ele participe o tempo todo. Vocês não têm ideia o sucesso na vida de vocês que vai acontecer quando vocês convidarem Jesus para fazer parte. E Ele quer. A questão é que Ele quer te abençoar. Está entendendo? Coloque Cristo no seu dia a dia. Potencialize o seu dia, tá bom? Para que você não precise dele só no dia do impossível. No dia do impossível Ele vai te ajudar também, de uma forma ou de outra. Como eu disse, não foi da forma que eu pedi, foi de outra, mas Ele tem estado conosco. Tem que ser dessa forma, amém, irmãos? O Espírito Santo, Ele é a pessoa que nos leva a Cristo. É Ele que nos dirige, é Ele que nos guia. Quando a Bíblia diz assim: não entristeçais o Espírito Santo, tem gente que associa isso a pecado, né? Ah, pecou e entristeceu o Espírito Santo. Sim, ele se entristece, porque a questão do pecado vai fazer mal para você, vai fazer muito mal. Então ele começa a se entristecer, não por causa do pecado em si, porque o pecado, a conta já foi paga. Jesus resolveu a questão do pecado, mas ele percebe o mal que aquilo vai te fazer, a consequência que virá por conta daquilo, e aquilo poderá te afastar do próprio Jesus. Então, nesse sentido, o Espírito se entristece, mas convide Ele também a te dar direção. Você precisa orar e falar: Espírito Santo, esteja comigo, me dá direção nesse negócio, eu quero ter sucesso aqui. A Humilda fez um concurso público, a pastora fez um também,
eu falei, Jesus, vai com a pastora. Eu falei, Jesus, no momento que ela responder a questão, dê a ela a resposta correta. Se for uma questão que existem lá 3 ou 4 alternativas, e que ela tiver que chutar, o Senhor vai levar o dedinho dela na resposta correta, ela vai chutar correto. Então você tem que convidar Jesus quando você faz um concurso. Quando você fala, Jesus, entra comigo. E a partir daquele momento, entre em paz. Entre em paz, porque você já recebeu. Ele não vai entrar com você e vai fazer parte daquilo para que você não seja aprovado. Está entendendo? Faça isso, convide ele. O Espírito Santo, ele é extremamente educado. Ele não é como o diabo. Quando você vê pela rua alguém drogado, louco, falando sozinho, quando você vê alguém, o semblante, você percebe o corpo está totalmente destruído pela droga, aquela magreza, parece que está muito doente, ou às vezes se cobrindo com cobertores, sem tomar banho. Aquilo é porque o diabo veio e arrombou a porta. Ele entrou à força, mas o Espírito Santo não. Ele precisa que você o convide, que você peça para ele, porque ele é um gentleman, ele é educado, ele quer que você o convide. Faça isso todos os dias, tá bom? E você vai perceber quanto sucesso você vai ter na sua vida. Glória a Deus. Pode parecer que não, mas você vai no mercado, convida Jesus. Vai no açougue, fala, Senhor, vai comigo. Você não sabe o que pode acontecer no caminho? Quantas pessoas que saem, às vezes para algo tão simples e não voltam mais para casa. O Senhor, com Ele está os grandes livramentos, Ele quer ir com você. Convide Jesus a cuidar da vida dos teus filhos. Entregue os seus filhos nas mãos dEle. Entregue. Ele vai cuidar deles, convide Ele, Ele quer fazer parte do sucesso da sua família, dos relacionamentos. Convide Ele, convide. O Júlio disse que foi tão difícil essa semana, corrido. Ele falou que chegou ao ponto de chorar. Convide Jesus quando você estiver chorando. Se der vontade de chorar, chore mesmo. Mas não chore sem falar com Ele. Fala assim, eu estou chorando porque eu não estou bem. Olha o que aconteceu. Ele vai trazer a paz, Ele vai trazer o alívio, o consolo. Projeta para a gente, Karen, por favor. Tem ninguém aí? Então pode ser a Mel. Estou tão acostumado com a Karen. Karen, olha só o que a palavra de Deus, Provérbios capítulo 3. Olha o que a palavra de Deus diz, irmãos. Em Provérbios capítulo 3 e versículo 6. Preste atenção. Ela vai projetar para nós aí. Livro de Provérbios. Reconhece-o em todos os teus caminhos, em tudo, e Ele endireitará as suas veredas. Reconhece Jesus, saiba que Ele quer participar da sua vida, coloque Ele, quando algo parecer que não dá certo, já corre e fala, Jesus, já não é mais comigo, eu não sei o que eu vou fazer, mas o Senhor sabe, Ele vai resolver a questão, Ele vai resolver o problema. Em João 15,5, não precisa projetar, mas o versículo se resume na seguinte frase que Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. O que você está fazendo com a tua vida? Você está brigando com o problema, sozinho, sem direção? Já viu a expressão dar murro em ponta de faca? Ou dar soco no ar? Você não vai conseguir resolver. Convide Jesus, convide Ele. Ele quer fazer parte de tudo isso, porque sem Ele, você não pode fazer nada. Pode ser que não aconteceu o que você pediu, como não aconteceu o que eu pedi, mas o resultado é o mesmo. Olha aí como está bem. O resultado foi o mesmo. A questão é o resultado. Não precisa ser do meu jeito, porque está escrito que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados por Ele. Está entendendo? Você quer ver? No livro aqui, eu anotei aqui, de 2 Reis, no capítulo 4, eu não vou ler, mas eu vou falar para vocês o que aconteceu lá. No capítulo 4, do versículo 38 ao 41, estava lá Eliseu, reunidos com os profetas e os discípulos dos profetas.
eles estavam numa cidade chamada Gilgal, era o nome da cidade. Olhe bem, e era um tempo de grande fome na terra. E Eliseu disse assim para um dos discípulos dos profetas: olha, vai lá, pega a panela, põe no fogo. Ele falou ao lume quer dizer no tempo, eles estavam no tempo. Ele falou assim, ó, cozinha uma comida saborosa para nós comermos. Era um tempo de fome. E um dos discípulos saiu a procurar algo para cozinhar, para comer, como se fosse assim um legume, uma verdura. E ele encontrou uma planta chamada colossíntida, que é uma parreira brava. É parecido com uma parreira de uva e dá umas frutinhas, mas não é. É uma planta venenosa. Mas ele olhando assim, ele falou: nossa, isso aqui muito cheiroso, está muito bom para comer. E era um veneno terrível, perigoso, que mata as pessoas. Quem come colossíntida morre. E ele colheu bastante, levou lá, colocou na panela e começou a cozinhar aquilo ali. E ficou um cheiro muito gostoso. E quando ficou pronto, todo mundo começou a comer. Aí alguém que conhecia, uma única pessoa gritou: Eliseu, tem morte na panela, vai morrer todo mundo. O que Eliseu fez? O que Eliseu fez, irmãos? Ele falou: vai lá, busca a farinha e joga no meio dentro da panela e mexe. Correram lá, buscaram um punhado de farinha, jogaram dentro da panela e fizeram isso aqui, ó, mexeram. E a palavra de Deus diz que todo mundo comeu e se saciou, e a morte foi tirada da panela. O que isso nos ensina? O que é a farinha na Bíblia? Jesus é o que? A Bíblia diz: o pão da vida. Qual que é o principal ingrediente da farinha? Do pão? A farinha é o principal ingrediente. Está falando da pessoa de Jesus. Não está falando que nada tem que ser tirado. Não tem que pegar a comida e jogar fora. Não, tem que colocar naquela comida algo bom, a pessoa de Cristo. A colossíntida, a morte que estava na panela era o problema. Mas o Senhor falou que não tinha que tirar o problema. Não é tirar, é acrescentar, é colocar. Colocar o quê? A pessoa de Cristo. Incluir Cristo Jesus no problema. E você vai ver o que vai acontecer. Mas as pessoas, qual que é o hábito das pessoas? Como que elas fazem? Elas dão, irmãos, tanta evidência para o pecado. Aí chega para alguém e fala assim: você tem que tirar esse pecado da sua vida. Você tem que tirar, isso é um pecadinho de estimação. Não é assim que elas falam? Tira o pecadinho de estimação. Irmãos, não consegue. Tem pessoas que têm uma inclinação terrível para certas práticas que ela não consegue. E como que você quer falar para a pessoa tira? Será que ela tem que tirar mesmo? O problema se resume não em tirar, em acrescentar. Acrescenta Cristo na vida daquela pessoa e você vai perceber o que acontece. Coloca farinha na vida dela. Coloca você mesmo. Se você tem algo que você não consegue abandonar, você não vai conseguir mesmo. Eu costumo dizer que a luta contra o pecado é uma luta perdida para quem quiser lutar. Mas a partir do momento que Cristo chega, o problema se resolve. Então, coloque Cristo na panela e você vai tirar a morte da panela. Coloque Cristo na sua vida. Você quer ver? James, me traz para mim um copo de água daí. Não, perdão. Pega dois copos vazios. Traz aqui. Vem até aqui. Você quer ver uma coisa? Me dá um só. Esse outro copo, você faz um favor. Vai no banheiro. Você vai fazer do jeito que eu estou falando. Você vai pegar, vai mergulhar esse copo no vaso. Vai encher. Calma. Se você quiser, melhor ainda. Irmãos, não é brincadeira o que eu estou falando. Vocês vão rir, mas não é brincadeira. Se você quiser fazer xixi, não vou falar mijar. Fazer xixi é uma forma carinhosa. Uma vez eu falei falar xixi, o irmão falou: você é homem, fala mijar, rapaz. Não, é uma forma carinhosa. Se você quiser fazer xixi, ou se você quiser mijar, você mija, a gente vai escutar o barulho da descarga. Tá bom? Tem certeza? Calma. Aí você traz esse copo. Você traz um copo aqui. Traz aqui para mim. Espera aí. Vai lá.
Vai lá, pode ir lá. Ô Júlio, vai ali e enche esse copo de água purificada. Traz ali. Preste atenção. Irmãos, olha, preste atenção. Nossa, como ele é rápido, né? Ele é rápido. Ele vai trazer para nós aqui. Ô James, traz 2 folhas de papel, por favor, que eu não quero pegar nesse copo. Você vai mergulhar ele no vaso? Coloca aqui. Coloca aqui. Ó, irmãos, olha isso aqui, ó. Uma água maravilhosa. Uma água maravilhosa. Agora vamos esperar. Traz logo, James. Está lavando a mão. Traz para mim 2 folhas de papel, por favor. Você quer ver só? Você vai entender o que eu estou falando para você. Júlio, traz mais um copo vazio que eu vou precisar, senão vai molhar aqui. Um vazio. Traz mais um copinho vazio. Espera aí. Isso. Obrigado, James. Presta atenção. Esse copo aqui, o James mergulhou lá no vaso. Esse copo aqui é de água limpa. Esse copo aqui. Você lembra disso aqui, ó? É que eu esqueci com conta-gotas em casa. Ó, só uma gota. Só uma. Quem quer tomar essa água? Não, mas foi só uma gota. Você viu que foi só uma gota. Alguém quer tomar? Ninguém quer tomar, né? Ninguém quer tomar por quê? Porque uma gota contamina. Uma gota contamina. E você não deve tomar mesmo, porque você sabe que está contaminado. Mas o que o Senhor disse? O Senhor Jesus disse: aquele que crê em mim, fará as obras que eu faço, as fará maiores ainda, pegarão nas serpentes, escorpiões, e se beberem alguma coisa mortífera, o que vai acontecer? Não sofrerá dano algum. Se você até tomar veneno sem saber, não vai te fazer mal, porque você tem Jesus. Você tem Jesus na sua vida. E olha aqui, está contaminado. A partir de agora, ninguém quer tomar. Esse aqui, né, está contaminado. Esse aqui não. Não, esse aqui é o que ele trouxe. Esse aqui é o mais contaminado. Eu estou fazendo esse aqui que não está. Ele é o menos contaminado. Não, esse aqui, ó. Esse aqui ele trouxe. E esse aqui. É o contrário? Não sei. Eu sei que agora. Eu até tomei. Mas agora eu vou tomar só esse. Esses 2 aqui eu não quero nem saber qual que é. Por via das dúvidas, deixa para lá. Irmãos, mas como o nosso Salvador era quando ele veio? Você lembra? Eu estava falando a respeito de as pessoas quererem mudar a vida das pessoas, né? Tira esse pecado aí. Na lei era assim mesmo. Você sabia que quando teve lá a parábola do bom samaritano, passou o sacerdote e viu, mas ele falou: está morto, eu não posso tocar. Atravessou a rua. Aí veio o levita. O levita viu também. O levita é o quê? É ajudante do sacerdote. É os caras mais santos que tinham na época. Ele fez a mesma coisa. Mas o samaritano veio, pegou no colo. Se tivesse morto, ele já tinha tocado nele. Lá no Pentateuco, na lei, está escrito que o sacerdote não pode tocar no morto. Se ele fizer isso, ele não pode mais oferecer o sacrifício. Por quê? Porque só de tocar uma gota contamina o sacerdote. A mulher que tivesse fluxo, menstruação, teria que ficar fora da congregação. E depois que cessasse, mais uma semana. Era o tempo da purificação dela. Mas o que aconteceu com Jesus quando ele veio? Os leprosos ficavam aonde? Lá na cidade dos leprosos, afastados da população. O que Jesus fazia? Colocava a mão sobre eles. Era o sacerdote que não se contaminava, que transmitia a pureza. A mulher estava 12 anos com fluxo de sangue, uma menstruação que não cessava, era todo dia. Ela era fraca.
Ela não podia estar onde ela estava. Jesus estava no meio da multidão. Se a multidão soubesse que tinha uma mulher ali com fluxo, iam apedrejar ela. Mas ela ficou quietinha. Eu não sei como que ela fez. Irmão, você já parou para pensar? Naquele tempo não tinha absorvente, que nem tem hoje. E hoje inventaram o gel que segura. Agora você imagina aquela mulher com assim, uma hemorragia forte. Irmãos, eu imagino que ela foi com um vestido, e ela deve ter colocado uns 5 quilos de pano em volta dela para segurar. Ela falou, ela calculou mais ou menos o tempo e falou assim: eu preciso chegar até Jesus, mas eu tenho tanto fluxo que eu preciso estancar isso, precisa segurar. Eu imagino que ela foi até sem conseguir andar, assim, de tanto pano que tinha enrolado nela, porque naquele tempo não tinha o que tem hoje. E o imundo, no caso ela, tocou no santo. E o que aconteceu? Só encostou, transmitiu pureza para ela. Ela incluiu Jesus na vida dela, ela trouxe Jesus para a vida dela e foi imediatamente curada. Você consegue entender? O poder que há, é que as pessoas não entenderam ainda. As pessoas não entenderam. Na ideia das pessoas, eu tenho que tirar isso, eu tenho que tirar aquilo, isso está errado na minha vida, eu tenho que corrigir isso, eu tenho que corrigir aquilo. Caramba, quer fazer das pessoas santos, não vai conseguir. Tem que incluir Jesus. Tem que colocar Jesus na vida. Inclua Jesus na vida. A solução de tudo é colocar Jesus. E João Batista, ele também falou que não tem que tirar nada. É Jesus quem tira. Quando Jesus chega, ele não compartilha um ambiente com coisas ruins. Jesus não compartilha com coisas ruins. Jesus, aonde ele chega, o ambiente se torna puro, porque a presença dele purifica aquele lugar. Está entendendo? Então, João Batista disse assim, lá em João 1:29: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Ele que tira. Eu não vou conseguir tirar. Está entendendo? O que eu posso fazer é convidar Jesus para fazer parte da minha vida. E é uma mudança tão natural, porque quando Jesus está em mim, as coisas acontecem, irmãos, de forma natural, que deveria ser assim sempre. É muito ruim algo forçoso, não é? Seja sincero. É muito ruim. Você imaginou, você está ali com aquela vontade imensa de fazer aquilo. Nossa, aquilo está... Você está pensando que é fácil para quem é viciado em droga? Ele não consegue, irmãos. E é fácil a gente chegar assim e falar daquela pessoa, né? É tão fácil emitir um julgamento hoje em dia. Meu Deus, como as pessoas julgam, como as pessoas declaram sentenças condenatórias. Mas é tão difícil. Você pode orar para Jesus entrar na vida daquela pessoa. E o que você acha se você falar: Jesus, entra na vida do meu filho, entra na vida daquela pessoa? Você acha que Jesus vai rejeitar uma oração dessa? É o que Ele quer fazer. Às vezes aquela pessoa não tem nem força para orar, mas você tem. E você fala: Jesus, entra na vida daquela pessoa. Qual que é a morte que você está passando na sua vida, na sua família? Casamento, trabalho, a família, o chefe que te apurrinha o tempo todo, quer te mandar embora? Pede para Jesus entrar na vida dele. Quando Jesus entra, o veneno é cancelado imediatamente. Está entendendo? O Senhor Jesus é isso. Então, irmãos, para que nós tenhamos sucesso, nós vamos convidar o Senhor para entrar na nossa vida, amém? Ele é a razão de tudo, Ele é o centro. Nós estamos estudando aqui os 4 evangelhos. Cada um fala, Mateus fala de uma forma, cada um fala de uma forma peculiar. São 4 testemunhas dando testemunho de um homem, o Senhor Jesus, quando se fez homem. Cada um à sua maneira, mas são 4 testemunhas falando dele. E João fala de uma forma extraordinária. Ele começa falando: no princípio era o verbo, ele é o verbo, ele é a palavra. E aí quando você começa a estudar a palavra, você vê que a palavra ela tem o logos, mas tem o rema. O logos é a palavra pregada,
Mas o rema é a palavra quando faz efeito na sua vida. É quando você absorve. Você está absorvendo o que eu estou falando? Toda vez que você for fazer um bolo, mulher, você vai ver a farinha e você vai se lembrar disso. Vai falar, a farinha tirou a morte da panela. Eu recebi esse rema para a minha vida. Jesus, olha, eu estou lembrando que o Senhor lá, quando Eliseu falou, joga a farinha na panela, estava falando de incluir o Senhor é a farinha, o Senhor é o pão da vida. O Senhor é aquele que tira, você vai se lembrar e você vai começar a exaltar o Senhor. Amém? E é por isso, irmãos, que nós ministramos a palavra da graça. Quando eu digo para você não comer comida ruim, é não ficar ouvindo esses caras aí que vão dar para você 10 passos para o seu casamento ser feliz, vão dar para você 5 passos para você ter sucesso na sua vida financeira, eles vão dar um monte de receita, eles vão falar que você tem que se esforçar. Eu vou falar uma coisa para você, o teu Deus, Ele quer que você descanse. Isso não significa passividade, porque quando Jesus entra na nossa vida, eu falei, as coisas acontecem de forma natural, mas você vai encontrar muita gente falando isso, e isso exalta você, né? Lembra que eu falei de Pedro na última ministração? Se Pedro de fato não tivesse negado Jesus, ele ia falar, está vendo, Senhor, eu falei e cumpri, olha aqui, ó, não neguei. Ele ia se achar diante de Deus, mas ele precisou cair, Jesus precisou mostrar quem ele é, para ele entender que Jesus na vida dele faz a diferença. Na hora que a última sentinela, o canto do galo tocou, ele olhou assim, naquele calabouço, aquele quarto escuro, estava Jesus olhando para ele com um olhar de amor. Por quê? Depois, como foi a vida dele? Como foi a vida dele? Quando ele entendeu que Jesus era tudo na vida dele, na primeira pregação que ele fez, 3.000 pessoas se converteram, porque era Jesus falando na boca dele, não era mais ele falando aquele monte de besteira que ele falava. Pensa num cara que falava coisas, está entendendo? Então, nós vamos aprender a incluir Jesus em toda a nossa vida, de fato, irmãos. Ser crente, ser crente é muito mais do que a gente pensa. Não é assim, eu tenho uma religião, eu escolhi a evangélica. Oh meu Deus, se o mundo soubesse quem é a pessoa de Jesus, e nós fazemos tudo para exaltá-lo. A Bíblia diz que Deus o Pai entregou nas mãos dele todo o poder, toda a honra e toda a glória, diante dele todo joelho se dobra, toda língua confessa que ele é o Senhor. Amém? E eu gosto da palavra da graça, porque a palavra da graça, ela exalta Cristo, e não sobra nada para nós. Na lei não, na lei sobra muita coisa. Eu sou o cara, eu sou santo, eu cumpro os mandamentos, eu obedeço, e ainda chegam ao ponto de dizer que, e Deus tem, por causa disso, tem a obrigação de me ouvir, e chegam diante de Deus, né, aquelas igrejas, nada contra ninguém, se você obedecer, eles falam, você pode chegar diante de Deus e falar, Deus, eu obedeci, e agora eu quero receber. Olha só o que eles falam. Mas a Bíblia diz que Deus ouve esse tipo de arrogância? Não. Ele fala que Deus se rende a um coração quebrantado, a um coração contrito, que precisa dele, que convida ele. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vocês entenderam? Eu quero que essa semana seja uma semana diferente, de muito sucesso na sua vida. Irmãos, acredite, se eu acordo no meio da madrugada, na última semana, por 2 vezes, eu acordei no meio da madrugada. Engraçado que as 2 vezes foi assim, ó, tum, meu olho se abriu de uma vez, como se eu tivesse levado um susto. Uma vez, dessas 2 últimas vezes que eu acordei, eram 3 horas em ponto, estava lá, 3:00. E a outra vez era 3:03. Eu falei, o Senhor está me chamando para orar. E eu fui orar. A Bíblia diz o quê? Orai sem cessar. Ele me chamou na madrugada. Eu quando deito na minha cama, eu deito falando com ele, Senhor, agora é o momento de descansar, mas esteja comigo. Se eu sonhar, que o Senhor fale comigo. E quando eu acordo, eu já acordo orando. Orar sem cessar significa o quê? Você pode ajoelhar
Não, você está lá no teu trabalho, não dá para ajoelhar. Mas você está ali o tempo todo conectado com Ele. Jesus faz parte. Senhor, chegou uma pessoa chata aqui agora, o que eu faço? Senhor, me dá graça, me dá direção, me dá a palavra. Senhor, quebra todos os argumentos dele. Começa a orar. Ora o tempo todo. Ora o tempo todo. Convida Jesus o tempo todo. Você vai ver que você vai ter um sucesso muito grande na sua vida. Amém?